Nação das Belezas das Américas. Só estou passando para o YouTube aqui. Tá. Mas daqui a pouco a gente já troca esse ok. Belezas. Eu vou fechar aqui essa parte que a gente está para eu colocar a tela de início. Ok? Tá bom. Tá. Só para... Sejam todos muito bem-vindos à live Mulheres na Ciência, um oferecimento da 22ª edição do Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas, que acontecerá de 7 a 10 de outubro, tendo como tema Sociedade em Risco, o imprevisível e o novo normal. Celebrar o Dia Internacional das Mulheres na Ciência é também reconhecer desafios e barreiras que muitas vivenciaram e ainda vivenciam, mas também celebrar a força e a luta com compromisso e alinhamento à Agenda 2030 através do ODS 5, Igualdade de Gênero. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer a comissão organizadora desse evento, através do IFSU de Minas Campus Muzambinho, e também através da GSC Eventos, que aliadas e juntas atuam diretamente no contexto ambiental, sustentável e também de saúde, promovendo esse importante evento. Gostaria de agradecer também a nossa convidada de hoje, a professora Maria Fernanda Antunes Colares, da Universidade Federal de Viçosa, que é graduada em Engenharia Agrícola e Ambiental pela UFMG, mestre em Engenharia Agrícola na área de recursos hídricos e doutoranda em Engenharia Agrícola também, especialista em análise de dados e também atuante em estatística multivariada. Então, seja muito bem-vinda, professora. É um prazer receber a senhora nesse espaço, nesse momento tão importante de valorização da mulher, considerando a importância da valorização também da Agenda 2030, tendo aí como principal alinhamento o ODS 5, que traz a questão da igualdade do gênero, e também a oportunidade de conhecermos o seu trabalho e a sua representatividade no meio ambiental. Então, receba aqui a nossa gratidão e o nosso sentimento de acolhida. Muito obrigada, boa noite, pessoal. Eu que agradeço o convite, agradeço por participar aqui com vocês, ter essa roda de conversa aqui com vocês sobre as mulheres na ciência. É uma data muito importante para a gente hoje, assim, uma data que a gente deve comemorar muito, porque é um marco histórico, é um marco onde a gente está conseguindo ganhar forças, onde a gente vai conseguir ainda mais fazer história nesse planeta que eu falo, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês, mais um bate-papo mesmo, sobre as mulheres nas ciências, os nossos desafios, tudo que a gente vem enfrentando aí. E eu, como doutoranda, hoje atualmente faço doutorado em Engenharia Agrícola na Universidade Federal de Viçosa, eu encaro muito dessas coisas aqui, eu me vivencio muito, que eu vou mostrar para vocês aqui hoje.
Então, como o professor já me apresentou, eu sou engenheira agrícola e ambiental, eu sou mestre em engenharia agrícola, doutoranda. Além disso, ainda sou analista de dados, pesquisadora, professora e a mãe do Bernardo, de 4 meses. Então, eu falo com vocês que eu vivencio muito o que eu prego aqui, o que eu vou falar com vocês aqui das dificuldades que a gente encontra como pesquisadora, como mãe, dentro da academia e também das nossas conquistas que a gente vem conquistando. Então, vai ser mais um bate-papo mesmo, que eu vou falar um pouco da introdução, algumas personalidades importantes na história da ciência, porque isso, a gente conhecer a história da nossa fala, né, me incluindo como mulher, como pesquisadora, a gente conhecer a nossa história dentro da pesquisa, dentro do universo, assim, é muito importante para a gente se valorizar, para a gente se inspirar e continuar esse legado. Então, também temos, não só quando a gente fala de personalidades importantes, não só mulheres de fora, mas também as mulheres brasileiras na ciência. Nós vimos aí uma atuação muito grande das mulheres dentro da pandemia, todo aquele trabalho do Covid que as mulheres elas vivenciaram, então foram muito importantes para a gente. Também os desafios como casamento, maternidade, essas coisas assim que nos trava um pouco, assim, vem para poder ser mais um desafio, uma barreira para a gente na ciência, mas temos muito também programas de incentivo, que a gente não pode desistir quando a gente vê uma barreira como essa. Então, estou aqui para mostrar para vocês que eu nunca desisti, não vou desistir, não é fácil ser mãe e estar dentro da academia, mas é muito gratificante, tanto a parte de ser mãe, quanto a parte de ser pesquisadora, trabalhar com recursos hídricos, com a parte do agro também, que eu trabalho. Então, assim, é tudo muito importante a gente deixar o nosso legado aqui. E falar um pouquinho também da evolução das mulheres que estão iniciando na carreira da ciência, falar algumas dicas para quem está iniciando aí, para quem é da graduação e quer entrar na área da pesquisa, para quem quer fazer um mestrado, um doutorado. Então, assim, tem várias dicas aqui, mais um bate-papo mesmo, vocês podem mandar perguntas, que aí a gente vai conversando de maneira bem tranquila aqui. Então, começando aqui, eu vim trazer um pouco o que é o papel da mulher na ciência. Qual que é o papel que a gente desempenha na ciência? Então, as mulheres, elas têm sido protagonistas em avanços científicos essenciais. Então, elas vêm descobrindo, fazendo descobertas assim que transformam o mundo. Então, apesar de todo o desafio histórico que a gente enfrenta até hoje, a presença da mulher na ciência, ela cresce cada dia. Não só na ciência, mas vamos falar da presença da mulher em empresas, em concursos que antigamente eram só considerados de homens. Então, a presença da mulher na inovação, ela vem trazendo mais diversidade, ela vem trazendo mais perspectivas para construir um conhecimento mais sólido. Então, assim, o papel da mulher na ciência hoje ela é essencial. A mulher ela tem um olho clínico para as coisas. Então, apesar de todos esses desafios que a gente encontra, a gente ainda tem um papel muito importante na ciência. Então, eu trouxe alguns números aqui, que eu gosto muito de trabalhar com números, né? Sou analista de dados, trabalhei com estatística. Então, trouxe alguns números aqui que vale a pena a gente ter uma reflexão sobre, que é a participação feminina na pesquisa científica global, por exemplo. Segundo a ONU, as mulheres representam apenas 28% dos pesquisadores de todo o mundo. Então, assim, 28% ainda é um número muito baixo, um número muito pequeno, que é a participação feminina na pesquisa científica. Então, nós temos que mudar isso. E essa participação feminina, em algumas áreas específicas, elas ainda são bem menores, como a engenharia da computação, na área de ciências exatas, menos de 20% das mulheres estão na graduação e apenas 5% no doutorado. A minha turma de engenharia agrícola e ambiental, a turma 7 da UFMG, ela tinha 42 alunos, 7 mulheres apenas. Então, assim, isso que acho que formaram 4, mas isso é um número que a gente precisa mudar, porque a mulher ela tem que estar onde ela quiser, a mulher ela pode ficar onde ela quiser. Hoje não tem mais isso. Engenharia agrícola é coisa de homem, agronomia é coisa de homem,
ciência da computação é coisa de homem, não existe isso mais. A gente tem que estar onde a gente quiser, onde a gente se sentir bem. Então, vale a pena a gente pensar um pouco. Olha só, a gente tem menos de 20% das mulheres na graduação nessas áreas, 5% apenas no doutorado. Então, por isso que os números estão sendo muito pequenos, né? 5% no doutorado, a pesquisa científica global, 28%. Então, isso aí é uma coisa, tem uma ligação com a outra. E isso impacta também nos prêmios, por exemplo, no Prêmio Nobel, que até 2024 apenas 22 mulheres receberam o prêmio nas áreas de física, química, fisiologia ou medicina. E esse número representa apenas 3,53% do total das pessoas que já ganharam, né, já foram laureadas nessas categorias. Então, vale muito a pena a gente pensar sobre isso, de como a gente vai mudar, o que a gente vai fazer para mudar a nossa participação dentro da ciência. E aí eu pesquisando sobre vários cursos, né, e encontrei que algumas áreas das ciências que as mulheres do Brasil são a maioria. Isso me deixou muito feliz, que a maioria de bioquímica, odonto, neurociência, medicina, imunologia, farmacologia são cursos que estão com mulheres na maioria. Então, isso ainda é muito bom, isso me deixou muito feliz, porque, ao mesmo tempo, porque a mulher está ganhando destaque nessas áreas da saúde, mas, ao mesmo tempo, me deixou triste de não ter visto nenhuma engenharia, não ter visto nada da área de exatas. Então, é uma coisa que a gente precisa muito, claro, né, parabenizar todas as mulheres aí da área da saúde, que estão fazendo a diferença, estão mostrando que a gente veio para mudar esse mundo que está aí falando com a gente, olha, vocês não devem fazer na área de exatas, então a gente está aqui para mostrar que a gente deve fazer sim. E como falar da história, como falar da mulher na ciência sem falar da história, isso é impossível. Então eu trouxe algumas peças aqui, algumas mulheres aqui que foram fundamentais na nossa história, para mostrar que a gente é capaz, que a gente pode fazer. Então, aqui nós temos a Florence Bascom, que era uma geóloga e educadora. Ela tornou autoridade em rochas e como classificá-las por meio de sua formação química e seu conteúdo mineral. Isso é muito interessante. Uma mulher estudando sobre... Ela quebrou paradigmas. A Marie Curie, acho que fala assim, que é a física e química, ela conduziu pesquisas pioneiras em todo o mundo no ramo da radioatividade. Ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel. Então, isso, assim, foi extremamente importante. Ela abriu portas para a gente. Ela chegou em lugares que eu acho que a mulher nunca imaginou chegar, principalmente na época que ela ganhou esse prêmio Nobel. A Shen Hu aqui, que é uma física... Meu bebê está até chorando ali. Considerada uma das mais importantes cientistas do século XX. Ela desenvolveu técnicas e experimentos que foram extremamente importantes para a física moderna. Então, assim, mulher dentro da física, isso me deixou tão feliz de pesquisar, de ver sobre. Achei tão... esse papel dela na física. Também a Raquel, que é a bióloga marinha, escritora e científica, ecologista, que ajudou a lançar Consciência Ambiental Moderna. Ela escreveu até um livro, da Primavera Silenciosa, que é o livro mais notório assim, da ecologia. Quem já estudou um pouco da ecologia já escutou falar dela. Então, são mulheres que elas vieram para mudar, para mostrar também que nós somos capazes, nós podemos chegar lá. E não podemos deixar de falar também das mulheres brasileiras na ciência. As mulheres brasileiras, elas desempenharam um papel aí para poder abrir portas para a gente. Eu pesquisei tanto sobre mulheres na ciência, tanto que eu queria trazer tanta coisa e acabei enxugando bastante aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, para não ficar uma coisa muito demorada. Mas eu pesquisei sobre as mulheres na NASA, assim, são trabalhos incríveis que as mulheres estão fazendo. E a cada vez que você pesquisa, você quer pesquisar mais, você quer entrar mais, você quer se inspirar mais, de mudar o mundo
só de ver o trabalho dessas mulheres. Então, eu trouxe aqui a Graziela Maciel Barroso, que na área da botânica teve um papel fundamental para os conhecimentos da sistemática vegetal e influenciou também a formação de muitos e muitos profissionais no Brasil. Então, a Graziela, assim, ela foi extremamente importante na botânica. Acredito que quem já estudou botânica aí também já deve ter escutado falar dela. A Elza Furtado Gomide, ela foi a primeira brasileira a concluir o doutorado em matemática na USP em 1950. E ela abriu portas para outras mulheres pesquisadoras. Então, assim, a Elza, ela conseguiu fazer um marco histórico. Primeiro, uma mulher terminando um doutorado em matemática na USP. Então, assim, ela abriu portas para a gente e mostra para a gente que a gente pode chegar, que a gente vai conseguir chegar onde a gente quiser. Tem também na área da nutrição, que foi a Liselotte Ornelas, que ela escreveu diversos livros considerados referências nesse estudo de nutrição. Ela, inclusive, ganhou um prêmio, o prêmio leva o nome dela, que faz homenagem a nutricionistas que contribuíram para o desenvolvimento da nutrição. Carmen, ela é uma pessoa muito importante, ela foi uma pessoa muito importante para a gente. Ela luta dos direitos das mulheres, participando de campanhas pelo sufrágio universal, da emancipação política e econômica da mulher. Então, assim, ela foi extremamente importante, que ela foi uma das pioneiras em ciência no Brasil, como engenharia de renome nacional e internacional. Ela foi e ela mostrou para a gente que a gente pode chegar em lugares incríveis e também que ela lutou pela gente, ela lutou pela emancipação política e econômica da mulher, coisas que antigamente, nessa época, né, a gente não podia nem falar sobre isso, sobre a mulher ter um poderzinho, vamos falar assim, né? Mas ao longo desse tempo todo, a gente vem encontrando muitos desafios mesmo. E principalmente desafios como casamento e maternidade. Não é fácil, eu sou casada há 4 anos, tenho um bebê de 4 meses. Então, assim, eu vivo isso aqui, equilibrar minha vida pessoal com a minha carreira científica, com a minha carreira profissional. Isso é uma coisa muito difícil. A pressão que a pressão em cima da mulher é muito grande. Então, a gente tem pressão social, expectativa sobre a mulher é muito grande, a falta de políticas institucionais de apoio, a maternidade e a licença também, que é muito desigual, os efeitos na progressão da carreira. Quando você é mãe, você automaticamente você tem que dar uma travada ali na sua carreira profissional. Não falo isso com um sentimento ruim, eu falo isso como uma coisa boa, que você está cuidando do seu filho, isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, você vai dar uma diminuída no seu ritmo. Então, assim, artigos que você estava escrevendo ali, você vai ter que dar uma diminuída. Então, a gente ainda tem muitos desafios como maternidade e casamento. E a gente tem que pensar sempre como criar um ambiente mais inclusivo. E isso não é só dentro da minha casa, mas como professora. Como eu vou criar um ambiente mais inclusivo para minha aluna que foi mãe? Como orientadora, como colega de uma amiga que foi mãe. Então, assim, como que eu vou ajudar ela ali, não desistir? Como que eu vou incentivar? O que eu vou fazer para ela procurar um apoio institucional, procurar ser apoio dela enquanto ela escreve algum trabalho, porque assim, a gente percebe, vocês podem perceber, que a mulher, tem estudos que falam que a mulher ela não consegue ter o rendimento que o homem tem quando ela está trabalhando, por exemplo, home office, tem filhos. Porque o filho, ele fala mãe o dia inteiro procurando a mãe. Então, assim, fica muito difícil você conseguir focar, tem casamento, tem maternidade, tem coisas de casa. Então, assim, equilibrar essa vida pessoal e a carreira científica é muito difícil. Então, a gente tem que ter ajuda de outras pessoas. A gente precisa ser um conjunto de várias pessoas ali ajudando a gente a criar esse ambiente mais inclusivo, esse ambiente que nos abraça, que nos acolhe para a gente poder conseguir construir a nossa carreira.
Então, eu trouxe até aqui uma fala da professora Ana Carolina, que ela estuda processos de respiração em doenças neurodegenerativas, e ela fala que um dos maiores desafios da pesquisa acadêmica para ela está na maternidade. Então, que a Luísa, a filha dela, nasceu no final do doutorado, e ela teve simplesmente vontade de parar o doutorado, ela simplesmente vontade de desistir tudo, porque acho que é muito difícil você continuar fazendo uma pesquisa, escrevendo, quando você tem um filho. Assim, a pressão é muito grande, a cobrança é muito grande, você se cobra muito, o mundo te cobra muito. Então, assim, eu senti isso também. A mesma coisa que a professora Ana Carolina fala, eu falo, porque o meu filho nasceu em setembro do ano passado e eu tenho que defender em julho desse ano, então é muito complicado, mas assim, um dos grandes incentivos para a participação da mulher na ciência é o meio familiar propício. Então, ela fala aí que hoje ela busca a participação das meninas do laboratório dela, porque mais de 80% dos alunos estão sob a supervisão, são meninas e mulheres. Então, aí entra o papel do professor, do orientador, a ajudar nessa carreira. Assim, graças a Deus, eu tenho um orientador maravilhoso, o professor André, da UFV, professor André Pereira Rosa, que ele, assim, ele me incentiva, ele me apoia, ele, quando eu estou em reunião com ele, se o Bernardo chora, ele fala, não, pode pegar o Bernardo, faça no seu tempo, mas, assim, nunca me deixando livre demais e nunca me deixando desistir. Então, o André, ele está sempre ali balanceando as coisas e equilibrando. Então, foi dos motivos que eu não desisti do meu doutorado, foi ter esse apoio, tanto em casa, do meu esposo, da minha mãe, quanto também o apoio do meu orientador. O meu orientador foi fundamental para que eu não desistisse do meu doutorado. Então, assim, algumas fontes, elas discutem sobre o impacto da maternidade na carreira das mulheres cientistas. Então, nós temos o movimento do Party in Science, que ele realizou uma pesquisa com 1.182 mulheres docentes brasileiras e revelou que a maternidade afeta, sim, significativamente a produtividade acadêmica das pesquisadoras. Então, os estudos, eles indicam que a maternidade, ela impacta a carreira das cientistas e traz muitos desafios. Então, esses desafios, eles devem ser considerados, mas também a gente tem que pensar sempre nos benefícios que a gente tem. Então, assim, a professora Fernanda, ela foi uma das fundadoras do movimento do Party in Science, e ela destaca a importância de reconhecer formalmente a maternidade nas carreiras científicas, visando, assim, sinalizar pausas na trajetória profissional e justificar as possíveis lacunas nos currículos. Por exemplo, você para o seu currículo por 6 meses, o pessoal fala com 6 meses você tem a licença maternidade, vamos dizer assim. Mas tem mulheres que não têm como voltar a trabalhar, então elas ficam 2 anos até o filho conseguir entrar numa creche. Então, essa lacuna no currículo, ela tem que ter uma forma de ser justificada. Então, a gente consegue justificar pela maternidade. A gente luta para que as empresas entendam essa justificativa da gente, né? Eu voltei a trabalhar com o Bernardo com 2 meses, não indico, mas é uma coisa que eu queria muito fazer, eu me cobrei muito e eu quis voltar. Então, essas fontes aqui, elas evidenciam os desafios enfrentados pelas mulheres cientistas em conciliar maternidade, carreira acadêmica, e ressalta também muita necessidade das políticas institucionais de apoio. Então, aqui eu trouxe um pouquinho do que é esse Party Insights, que nasceu para discutir sobre a parentalidade dentro da universo da ciência no Brasil. Então, ela veio que para ajudar a gente tem muitos programas que, hoje em dia, tem muitos programas de mães cientistas. Então, esse aqui é um dos programas que eu mais gosto, um dos programas, assim, fantásticos. Por exemplo, eles conseguiram, né, todo o apoio das universidades, pesquisadoras, elas conseguiram aprovar, por exemplo, na Universidade Federal de Pelotas, a política de assistência estudantil para mães universitárias, que incentiva a permanência dessas mães
no meio acadêmico. Então, essas estudantes aí, para que elas não desistam. Então, são ações que visam apoiar elas. Então, as principais medidas são apoios psicológicos, que precisam muito, psicológico, social, pedagógico, auxílio pré-escolar para aquelas mães em situações de vulnerabilidade socioeconômica, então cobre parte dos custos com educação e cuidados infantis, fraldários e espaço para amamentação nas universidades. Isso sim, eu sinto falta disso, por exemplo, na UFV, o tamanho daquela universidade, não tem fraldário. Sim, pelo menos no meu bloco não tem. Então, flexibilização do tempo de permanência nos programas. Então, a gente tem um período que a gente precisa ficar um pouco mais afastada, então tem que ter flexibilidade nesse tempo de permanência. Acesso ao restaurante universitário e transporte de apoio para os filhos, estudantes até 12 anos, prioridade no acolhimento psicopedagógico e social para as mães de criança até 2 anos, e as campanhas também de sensibilização para toda a comunidade acadêmica sobre os direitos dos estudantes que são mães. Então, assim, não adianta você ver a sua colega lá tendo um filho e depois ela conseguir mais 4 meses de prorrogação e falar, mas por que eu não consegui? Ela conseguiu. Gente, vamos ser mais sensível, vamos ter mais empatia sobre o que o outro está passando, né? Porque não é fácil a gente ser mãe e estar dentro da pesquisa. Isso é muito difícil mesmo. Então, aqui eu até achei um artigo, depois eu posso passar a referência para vocês, que aqui é onde tem uma linha do tempo, o que a gente mais enfrenta, assim, que o problema é o impacto da maternidade na carreira e a diminuição da diversidade de ciência. Aí a gente tem, com esse problema, a gente tem diversos desafios, que é conciliar tarefas domésticas, cuidados de filhos, demandas da carreira acadêmica, enfrentar até, assim, coisas que eu acho que não deveria ter mais aí sobre estereótipos de gênero, de menor brilhantismo e competência. Então, a gente enfrentar também o viés relacionado à maternidade, menor comprometimento com a carreira acadêmica, que realmente diminui um pouco. Então, a gente tem vários problemas que a gente passa, desafios, e a gente tem muitas consequências sobre a redução da produtividade. A gente automaticamente vai reduzir um pouco a produtividade, a gente tem dificuldade de mobilidade acadêmica, menor competitividade, que a gente não vai... A gente tem uma progressão de carreira muito mais lenta quando a gente é mãe, quando a gente tem família para cuidar, então, assim, muito mais complicado. Mas, então, a gente depende muito também de ações que são feitas. Então, tudo que eu falo para vocês aqui dos desafios que a gente enfrenta por ser mãe, ser pesquisadora, não é para desistir, não é para falar, nossa, agora eu sou mãe, não vou tentar um mestrado, não vou tentar um doutorado. Ao contrário, eu quero incentivar vocês que dá certo. Gente, eu tive Bernardo o ano passado, no final de setembro do ano passado. Hoje, Bernardo tem 4 meses, já voltei a escrever e, assim, tudo muito conversado com o seu orientador. Eu não vou desistir, a gente não pode desistir, porque a gente tem que deixar o nosso legado, principalmente agora que a gente tem um bebê para mostrar para ele, olha, sua mãe é capaz, sua mãe... Hoje eu falo, vou terminar o meu doutorado pelo Bernardo, mostrar para ele que eu fui capaz de fazer um doutorado sendo mãe. Então, a gente vai procurar ajudas, auxílios em políticas de apoio, extensão de prazo de entrega de relatório, projetos, então, procurar programas específicos para apoiar os grupos de mulheres, né, de minoritários na ciência. Então, a gente tem várias ações aí que podem ser tomadas para poder minimizar, assim, o impacto que é a mulher na ciência, né, a mulher mãe na ciência. Mas vamos falar aqui vamos parar de falar de problemas. E elas na ciência hoje, como que está hoje? Hoje, a gente cresceu tanto na ciência, que entre os 500 top autores, 131 são mulheres. Então, temos aí a Mari Silvia, que é a mulher com o maior índice de produção acadêmica da lista. Ela fica atrás apenas do primeiro colocado da lista geral, que é o Marco.
Então, assim, tem também a pesquisadora com o maior número de citações do período, que é a Isabela. Ela é citada em um recorde de quase 37 mil publicações. Então, assim, nós temos aqui fatos incríveis que as mulheres estão conseguindo chegar. Então, nós estamos entre as melhores, assim, a segunda com maior índice de produção é uma mulher. Além disso, no ano de 2020, as 5 autoras mais citadas, elas foram da área da saúde, né, biológicas. Então, em primeiro lugar está a Ludmilla, da Faculdade da USP de Medicina. Então, com esse artigo aí que eu falei com vocês, que elas atuaram brilhantemente, maravilhosamente na época do Covid. Então, o efeito das doses altas versus baixas de fosfato de cloroquina como terapia para pacientes hospitalizados por causa do Covid, do coronavírus, né? Então, assim, foi uma das premiadas, a pesquisa foi uma das 2 USPianas premiadas na 9ª edição do Prêmio para Mulheres na Ciência, é uma parceria da L'Oréal com a Unesco e a Academia Brasileira de Ciência, inclusive, que tem um programa muito importante de mulheres na ciência, que a L'Oréal com a Unesco, que é essa junção aí, essa parceria. Eu aconselho muito as mulheres que estão escutando aqui a pesquisarem sobre, porque tem muitas bolsas, tem muitos incentivos financeiros, tem muitos incentivos para a gente poder fazer ciência. Então, essas mulheres, nós mulheres, né, nós devemos sempre incentivar as outras a ocupar espaço na ciência, superar os desafios, alcançar o reconhecimento que a gente merece. E todos devemos ser parceiros e parceiras na construção de um ambiente acadêmico e profissional mais diverso, inclusivo, equitativo, onde o talento e a dedicação sejam sempre valorizados. Então, por que eu falo isso? Porque não adianta a minha colega ali ganhar um bebê ou tá ali na ciência e tá com uma dificuldade, e eu tô vendo aqui e falo, não vou ajudar ela não, porque ela não vai colocar meu nome no artigo. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos incentivar as mulheres, vamos incentivar as mulheres a fazer pesquisa, a correrem atrás, a ir para o campo. Então, assim, é muito gratificante isso, quando vocês começarem a colherem os frutos, vocês vão ver como que é gratificante serem valorizadas pela pesquisa que vocês fazem. E agora, né? Agora a gente tem que fazer a nossa parte. Então, ao longo dos anos, tudo que eu mostrei aqui, a história, as mulheres brasileiras, que elas estão conquistando cada vez mais espaço nas ciências e ocupando cargos e áreas, assim, antes eram dominadas 100% por homens. Então, a gente ainda tem um desafio grande pela frente, mas ainda a gente tem que fazer a nossa parte. Então, apesar de todos esses avanços que eu mostrei, toda essa história que eu mostrei aqui de mulheres nas ciências, a gente precisa fazer, a gente precisa ir atrás, a gente precisa procurar mais políticas de incentivo, ter maior visibilidade. Então, a gente precisa procurar um acesso, por exemplo, financeiro, na representatividade no cargo de liderança, para a gente poder mostrar e continuar esse legado que elas estão deixando para a gente aí. Então, a gente tem que garantir que essas mulheres elas tenham as mesmas oportunidades na ciência, e não apenas uma questão de justiça, gente. É essencial para o avanço, o conhecimento da inovação. Então, só por falar aqui em inovação, conhecimento, vamos falar de programação, a primeira pessoa, né, mulher, a desenvolver um algoritmo foi uma mulher. Então, sim, a gente tem que fazer a nossa parte e continuar isso. Então, eu trouxe aqui algumas dicas para as mulheres cientistas para a construção da sua própria carreira na ciência. Que, por exemplo, quando você está começando, as meninas aí, as mulheres que estão começando, eu acho muito importante vocês procurarem redes de contato, mentorias. Mentorias que eu falo são pessoas que vão te incentivar, participar de grupos, redes, igual todos esses programas que eu mostrei para vocês aqui, Meninas na Ciência da CNPq, que é muito legal também. Buscar pessoas, professores, tanto homens quanto mulheres também, para poder orientar a gente sobre a nossa carreira, publicações, oportunidades. A gente não pode deixar passar essas oportunidades que a gente tem. Então, quem está começando na ciência, começa
nessa construção de rede de contato. Contato é tudo, network é tudo. Então, principalmente aí, participação em eventos e conferências. Então, participar de congressos, igual o congresso aí do meio ambiente, que está com inscrições abertas aí para vocês mandarem trabalhos, apresentar trabalhos em congressos e simpósio, aumenta a nossa visibilidade dentro da academia, como pesquisadoras. Então, assim, se você acha, eu acho que o meu trabalho não está bom o suficiente, procura um professor, procura alguém para te apoiar e fala, e aí, vamos melhorar esse trabalho aqui, vamos para o congresso. Assim, é hora de colher, é hora de plantar, né? Porque a gente vai colher, então é hora agora de buscar, trabalhar, participar de congressos. Eu sou de Minas, eu sou hoje, atualmente, estou em Montes Claros, mas estava morando em Belo Horizonte. Eu fui num congresso em Florianópolis, assim, fiz as tripas coração para poder participar. Eu saí de BH, fui para o congresso também do meio ambiente, congresso de Poços de Caldas, esse aí que vai ter esse ano. Eu fui, fiz também das tripas do coração para poder participar, porque assim, network, participar, mostrar que nós mulheres a gente pode, que a gente está lá, buscar esses eventos são muito interessantes. E também tem muitos eventos específicos de mulheres. Tem, por exemplo, o Agro Mulheres, que é um evento de água para mulheres, é muito legal, é um evento que é só mulher. Então, eu acho bem importante participar de todos esses congressos assim. Oportunidades de bolsas e financiamentos, então explorar esses programas que incentivam mulheres nas ciências, como o que eu falei com vocês, que é a L'Oréal, Unesco, bolsas da ONU Mulheres, então tem a Serrapilheira também, que apoia pesquisa no Brasil, a CNPq tem muito programa. Direto eles soltam editais de mulheres na ciência, bolsas para pesquisadoras, bolsas para mães. Então, assim, direto eles fazem alguns editais, é só a gente ficar ligado nesses editais que saem. Inclusive, se você fizer o seu contato aí, você vai ver que tem. Também é a divulgação e a valorização do seu próprio trabalho. Então, hoje, a gente está vendo aí que as redes sociais, elas são muito importantes. A gente está chegando em patamares que a gente nem imaginava chegar com a rede social. Então, tem o ResourceGate, que é um perfil de cientistas, vocês colocam seus artigos publicados, você consegue seguir outras pessoas e ver quais artigos eles estão publicando, você consegue pegar artigos para você se referenciar, então é bem interessante você mostrar o seu trabalho por ali. Então tem o LinkedIn também, que é outra rede que eu sou apaixonada, que é uma rede bem profissional mesmo, de você divulga o seu trabalho, divulga algum projeto que você fez, alguma parte de alguma pesquisa, muito legal. Publicar artigos, participar de podcasts, compartilhar descobertas em suas redes sociais, seu Instagram. Não fica achando, me achar que eu sou blogueirinha, que eu sou... que eu quero saber só de Instagram. Não, gente, isso é uma forma de divulgar e valorizar o seu próprio trabalho. Faça isso, dá a sua cara a tapa, vai lá e mostra o que você está fazendo. É muito interessante isso. Então, hoje a gente está vendo coisas viralizarem aí que nem faz muito sentido. Então, vamos mexer nessas redes sociais aí, vamos fazer com que essas redes sociais trabalhem a nosso favor e nos valorizem, né? Então, escrever blogs também, que eu acho bem legal. Eu não sei quem é da época de blog, mas até hoje eu leio alguns. Então, eu acho bem interessante para a gente participar. Então, a gente tem que sempre pensar tudo isso que eu falei com vocês, mais um bate-papo mesmo, e como podemos fortalecer a presença feminina na ciência. Qual que é a sua parte? O que você pode fazer para fortalecer essa presença? Então, assim, eu faço a minha... Eu vou atrás também de públicas, vou ajudar um colega, vamos num congresso. Então, assim, a gente tem que fortalecer essa presença feminina na ciência, a gente não pode desistir. Então, quando você estiver pensando em desistir ou pensando em nem começar, lembra de mim, fala, não, Maria Fernanda falou que não pode desistir, que a gente tem que deixar o nosso legado na Terra e a gente vai vencer pelo estudo. Então, a gente vai vencer pelo estudo, a gente vai ser cientista, a gente pesquisadoras e nós vamos conseguir. Então, pessoal, acho que eu trouxe para vocês aqui algumas
coisas que a gente pode buscar atrás, correr atrás, né, que são políticas institucionais. Então, a gente pode, mesmo, eu não sou mãe ainda, mas corre atrás, se estiver ali ao seu alcance, seja ativa, voz ativa. Oratório. Então, vamos procurar políticas institucionais, incentivar as instituições a abraçar essas mulheres, né? A ter maior financiamento também. Então, destinar algumas bolsas editais exclusivos para mulheres. A gente pode pensar em alguns trabalhos dessa forma. E incentivar, né? Provocar as universidades com isso. Premiações e cargos de liderança devem incluir mais mulheres. Então, sempre que a gente está vendo aí, tem várias polêmicas, né? No LinkedIn, esses dias teve até uma polêmica de um CEO de uma empresa falando que foi mandado embora, porque, gente, isso não existe mais. Isso não existe mais. Então, a gente tem que fazer as coisas de forma que a gente inclui todas as mulheres aí nas políticas, programas para jovens cientistas. Então, tem tudo isso que eu estou falando que existe, já existe. Basta a gente correr atrás e a gente procurar saber como que a gente faz. Então, o que eu trouxe para vocês era isso. Gostaria de, como vocês quiserem compartilhar algo comigo, eu estou à disposição aqui. Vou agradecer, deixar o meu contato. Queria agradecer também ao Congresso, que me chamou para palestrar, um dia tão importante, um dia que eu gosto tanto, é um dia de comemorar. E é isso, gente. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa e quiserem compartilhar, a gente vai fazer um bate-papo aqui. E Maria Fernanda, sem sombra de dúvida, a sua fala, a sua presença marcante traz aí para nós a percepção, né, do olhar feminino em relação aos desafios na ciência, na vida profissional e também no conceito da sua experiência social, enquanto mãe, enquanto professora e também enquanto cientista. Isso traz para nós aí a importância da valorização da mulher, não só hoje, num dia especial, em que a gente comemora aí o Dia Internacional da Mulher na Ciência, mas em todos os dias, uma vez que ela desempenha um papel fundamental na nossa sociedade. Maria Fernanda, eu vou começar aqui com uma discussão para que a gente possa interagir e depois eu vou fazer uma leitura de algumas perguntas que os nossos participantes fizeram. Quais que são, se você pudesse enumerar hoje, quais são os principais desafios que as mulheres cientistas precisam enfrentar na nossa sociedade, seja a sociedade cidadã ou seja a sociedade acadêmica? Como que você percebe os principais desafios hoje para a mulher conseguir produzir academicamente? O principal desafio que eu acho hoje é vou falar uma coisa aqui, o machismo. O maior desafio que a gente enfrenta hoje, assim, principalmente falando, vamos falar dentro do agro, por exemplo, eu sou engenheira agrícola, então, quando a gente vai em uma propriedade, a gente chega em uma propriedade para falar sobre irrigação, sobre máquinas, gente, ninguém te escuta. Então, assim, a gente enfrenta muito isso, enfrenta muito. E dentro da academia, eu acho que isso ainda está bem melhor de se debater, né? Hoje não tem tanto, ainda tem muito, a gente encontra muito isso, o homem sendo superior, enfim, é a maternidade. Eu acho que o principal desafio hoje que a gente encontra é a maternidade, porque a mulher tem que parar, a mulher para cuidar do filho, cuidar da casa. Então, hoje a gente encontra muito esse desafio aí que não tem muito o que você fazer. Quando você tem um filho, ele é seu e você que vai cuidar. Então, tem um momento que eu vou parar de trabalhar e falar, não, peraí, agora o Bernardo chorou, eu tenho que ir lá. Então, não vai ter, assim, tem hora que não tem mãe, não tem esposo, não tem amigo, tem ninguém para poder fazer isso por mim. Tem que ser eu, porque ele só aceita a mãe. Então, o principal desafio é esse, que a gente enfrenta aí, assim, falta de políticas públicas que abraçam a gente nesse sentido, principalmente em empresas, né? A gente vê muita mulher que é mandada embora depois que ela tem, depois que a licença maternidade acaba. A gente vê muito isso. Então, acho que isso aí ainda é um desafio que eu não queria falar, mas é um desafio muito grande. Não, sem sombra de dúvida. Eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer
alguns dos participantes, né, que estão aqui junto com a gente, o Eduardo Vinícius, a Gisele Ferreira, que é a nossa parceira da GCC Eventos, Ana Flávia da Glória, Paulo Megna, o Marlúcio Cândido, o Paulo, nosso companheiro também de comissão, o Eduardo Vinícius, Caio Vitor, Gabriel Pereira, a Cris Lima, um abraço, Cris, lá de Boa Esperança, o Marlúcio Cândido, a Marília Aparecida Martins Silva, de Governador Valadares da Univale, a Ruth Souza da Glória, a Hernani Santana, desejando para você parabéns e um caminho de conquistas, professora. A Jordana, a Ana Flávia, inclusive a Ana Flávia traz uma pergunta que eu vou aproveitar o momento e já vou fazer. Como as universidades e as instituições de pesquisa podem criar ambientes mais inclusivos e acolhedores para as mulheres, especialmente em áreas dominadas por homens? Ó, essa pergunta aqui é uma pergunta difícil. Nossa, pergunta difícil mesmo. Eu acredito que mostrar... Primeira coisa, nós como mulheres, a gente tem que começar a ver com outros olhos vamos supor, essas carreiras que são denominadas masculinas. A engenharia civil, por exemplo, tem muito homem dentro da engenharia civil, engenharia elétrica, mecânica, tem muito homem. Então, nós como mulheres, primeiro a gente tem que começar a ver com outros olhos, que, nossa, será que é interessante? Será que eu me encaixo ali? Será que eu vou gostar? A partir do momento que você gostar, eu acho que aí vem o papel da universidade, mostrar que você também pode fazer. Então, eu acredito que hoje, se eu fosse coordenadora de um curso dessa área, de engenharia elétrica, de engenharia mecânica, que tem muito homem, eu ia fazer vários editais de pesquisa para mulheres, somente para mulheres tentarem. Não é questão de preconceito nem nada, mas para poder mostrar para elas que elas podem incluir mais elas nessa área. Então, eu faria mais editais, assim, para juntar, para mostrar, para fazer talvez uma feira de ciências, mostra ali como que é interessante aquela profissão. Tem profissão que você nem olha, você fala assim, nossa, muito de homem, não vou fazer. E, professora Maria Fernanda, já que a gente está falando de universidade, você acha que nós estamos preparando as nossas alunas, as nossas crianças, no ensino fundamental, no ensino médio, para ter essa visão de ocupar espaço? Ou você acha que a sociedade ainda está a desejar? Eu acho que sim, porque hoje eu vejo muito incentivo. E, pessoal, acho que a conexão da professora Maria Fernanda voltou. Voltei. Desculpa, gente. Imagina, então, eu falei que acho que sim, porque hoje a gente vê, por exemplo, em escolas, tem muita escola, até municipais, assim, que está trazendo um curso de robótica. Então, você acha que está preparando as mulheres para enfrentarem isso, para entrarem nesses ramos que antes era visto só como masculinos, vamos dizer assim. Então, eu acho que vai também muito de dentro de casa. Você preparar o seu filho, sua filha ali, para mostrar que ela é capaz. Então, eu acredito que hoje a gente tem preparado, principalmente dentro das universidades, o pessoal que chega na graduação, a gente mostra ali o que elas são capazes de fazer, onde eles vão chegar pelo menos na UFMG, a primeira aula que a gente teve foi uma aula de introdução à engenharia agrícola, o que a gente ia trabalhar, um apanhado geral. Então, acho isso muito legal, de mostrar uma perspectiva assim, de onde a gente pode chegar. Então, acredito que a gente está preparado e a gente pode preparar um pouco mais também, né? Sempre bom melhorar. Com certeza. Eu quero aproveitar também e fazer um agradecimento especial e muito carinhoso à Virginia Mirtz, nossa grande companheira, né? Esteve presente com a gente em muitos momentos do Congresso, sempre nos auxiliando. A professora Daniela, que hoje ela atua também como a nossa pró-reitora de extensão, deixou aqui o seu abraço. E eu também quero aproveitar, agradecer ao Generci, nosso parceiro aqui do Campus Muzambinho, a Marília Aparecida Martins Silva, que deixou parabéns aqui para você. E eu vou aproveitar e vou retornar mais uma pergunta da Ana Flávia da Glória, que ela traz a seguinte questão.
como podemos incentivar mais mulheres a se envolverem com a ciência desde a infância, para que vejam a ciência como uma carreira possível e desejável? Essa eu acho mais difícil do que a outra. Porque hoje em dia, a internet ela é muito boa, mas ela também tem um lado muito ruim. Então, incentivar essas mulheres a envolverem com a ciência desde a infância, isso vai muito de dentro de casa. Então, você tem que mostrar que é bom, que aquilo é bom, que estudar é bom, que a academia é boa, que fazer pesquisa é boa, mostrar se quem descobriu alguma coisa. Então, assim, uma coisa que eu acho muito interessante para crianças, igual falando, né, como que a gente pode incentivar, são os programas da NASA, onde os meninos, criancinhas, assim, elas ficam procurando, acho que asteroides, umas coisas assim. É bem legal, sabe? São programas que eu acho que são incentivos para você mostrar que onde eles podem chegar, porque hoje a ciência, ela é difícil, ela não é fácil você fazer ciência, não é fácil você ser pesquisador, você chegar num mestrado, num doutorado, isso é muito difícil hoje. Então, você vê que muita gente desiste. Então, eu dentro da minha casa, eu não posso chegar e ficar falando, nossa, como tá difícil meu doutorado, nossa, meu filho vai escutar isso e vai falar, não, para que minha mãe foi fazer isso? Então, assim, tem esse incentivo de palavras positivas também. Então, a gente tem que mostrar, fazer experimentos, faz experimentos pequenos dentro de casa, experiências, assim, de como pegar um imã e brincar, então como funciona o imã. Então, desde pequeno, se você for instigando a criança a fazer, a despertar a curiosidade nela, eu acredito que ela vai pensar sempre na pesquisa, pensar assim. Agora, ficar vendo uma tela o dia todo, brincando com coisas já tão prontas, por exemplo, eu acho que não vai incentivar tanto. Então, acredito que as crianças, acho que vai bem por aí, sim, você incentivar dentro de casa. Então, já que a gente está falando de ciência, eu acho que também é importante a gente destacar algumas novidades que o Congresso Nacional de Meio Ambiente Poços de Caldas traz nessa edição. Uma vez que a gente vai discutir questões envolvendo a sociedade em risco, o imprevisível e o novo normal, o Congresso também inova mediante as necessidades do nosso público. Então, nós teremos aí, ao longo de 7 a 10 de outubro, 23 minicursos, com palestrantes renomados, com a participação da professora Maria Fernanda, minha, professor Claudiomir, e uma equipe toda preparada, com toda a receptividade, com todo carinho, com toda a capacidade e habilidade técnica para receber os nossos cursistas e também os nossos congressistas. Teremos palestras, conferências, e uma novidade muito especial é que nós estaremos recebendo o primeiro simpósio de conservação das belezas das Américas, proteção das orquídeas nativas. Então, como a gente está falando de mulheres, nós também estamos falando de flores, duas belezas muito importantes na nossa sociedade. Então, acho que para a gente encerrar a presença da professora Maria Fernanda, esse assunto super agradável e que exige nós desafios sociais, desafios de mudança de comportamento, a reconstrução da percepção do importante papel da mulher na nossa sociedade, nada melhor do que falar da nossa programação científica e falar dessa oportunidade que nós teremos de discutir também assuntos e temas voltados para as orquídeas nativas. Maria Fernanda, eu não tenho palavras para agradecer como você contribuiu para a nossa percepção, para a nossa mudança de comportamento e principalmente na sugestão de possibilidades que a gente possa implantar para o futuro dos nossos estudantes, das nossas estudantes, porque eu acredito que quando a gente fala num assunto tão importante que é falar da mulher, ao mesmo tempo que a gente fala da necessidade da mulher valorizar o seu espaço na sociedade, nós também precisamos mostrar para os homens que eles também precisam evidenciar a necessidade das mulheres em ocuparem o seu espaço. Existe um momento em que as mulheres precisam compreender que elas têm um espaço, mas também precisamos encontrar a empatia dos homens no auxílio para que as mulheres, além de ocuparem seus espaços, elas possam se manter nesse espaço, considerando múltiplas tarefas que as mulheres desempenham e mais também a maternidade, como a gente ouviu aí, o chorinho delicado do bebê. E aí eu acho que essa live de hoje, ela não só foi traduzida em palavras, mas também no som que a gente
teve essa percepção que a mãe ela está presente como cidadã, como professora, como pesquisadora, como cientista e também como mãe. E aí a gente consegue ter essa percepção com a sua representatividade desse papel de mulher com um semblante brilhante, com um semblante reluzente, trazendo aí a importância da ciência na sua vida e, ao mesmo tempo, inspirando aí tantos outros, assim como você me inspirou na noite de hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos aí que fizeram perguntas, participaram, que estiveram com a gente aqui essa noite. Obrigado pelo convite, agradeço também ao professor Claudio Mi pelo convite. Fiquei muito feliz em poder participar, conversar um pouquinho com vocês e espero encontrar todo mundo no congresso. Já quero todas as mulheres aí mandando trabalhos, quero que seja, queria muito, assim, um desejo que fosse 90% de trabalhos de mulheres, mas vamos tentar chegar lá um dia. Não, sem dúvida, né? Quero agradecer mais uma vez a você pelo carinho, pela oportunidade de ter destinado um tempo de dividir e compartilhar suas experiências. Quero agradecer em nome da GSC Eventos Especiais e também em parceria com o IFSU de Minas Campos Muzambinho, os realizadores desse grande evento, a todos que estiveram conosco essa noite, e também um agradecimento especial ao Henrico, que possibilitou que nós estivéssemos conectados e trocando informações uns com os outros, num ambiente tão midiático e tão dinâmico como este. E eu faço mais uma vez um convite da gente se encontrar, aproveitando o gancho da professora Maria Fernanda, de 7 a 10 de outubro, em Poços de Caldas, a 22ª edição do Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas, que tem como tema Sociedade em Risco, o Imprevisível e o Novo Normal. Vai ser um prazer receber vocês carinhosamente e com todo o contexto técnico e científico para um evento tão importante e renomado como esse. Nós esperamos por vocês. Muito obrigado, viu, professora Maria Fernanda? Eu que agradeço, gente. Até outubro. Até breve. Ai, tchau, tchau. Deu certo, então? Deu certo, muito obrigado, viu? Beleza, eu finalizei aqui. A professora já saiu? Saiu, eu acho que ela não esperou o final aqui. Depois eu mando uma mensagem para ela, Henrique. Muito obrigado, foi excelente, viu? Parabéns. Que bom que você gostou, valeu, viu? E parabéns aí pela apresentação, ficou muito bom também, gostei, eu acompanhei toda a conversa, achei interessante tudo, muito legal, né? Pois é, deu tudo certo. A gente vai se falando, viu? Bom fim de semana para você. A partir de hoje, terça-feira, vamos considerar que a semana já está na metade, quase. Para você também, viu? Tchau. Tchauzinho, abraço. Tchau. Abraço.